E eu começo com esse assunto que certamente vai revoltar você de casa. O Eduardo deu uma pinceladinha agora no finalzinho do programa e agora nós vamos nos aprofundar mais uma vez. Aconteceu de novo. Prepare-se para se revoltar. Você que é pai e mãe, me acompanha em casa. Cada dia mais preocupante a situação de crianças que ficam aos cuidados de funcionários públicos em creches e até mesmo em escolinhas particulares, como já aconteceu aqui em Maringá. Denúncia de maus tratos, só que nesse caso de uma creche, as denúncias vão além. Denúncia, inclusive, de abuso sexual de uma criancinha de 3 anos de idade. As mães, claro, pedem justiça e o Tribunal da Massa entrou nessa história, comprou essa briga e agora vai até o final, colocando o dedo na ferida, doa quem doer, porque aqui nós não temos rabo preso com ninguém. Vamos conversar, inclusive, com algumas mães que estão realmente muito preocupadas e com toda razão. Pode rolar. Ele falou que estava correndo com um amiguinho e a Pro falou, para de correr. E ela falou assim, que queria divertir. Daí a Pro pegou e pá, na bunda dela e também na bunda do amiguinho. Quando ia fazer higiene nas partes íntimas, eu observava alguns machucados tanto no pipi dele quanto no bumbum dele. E aí, quando eu perguntava para ele por que doía, o que estava acontecendo, ele falava assim, mamãe, foi o amiguinho que mexeu. Deu, que amiguinho, filho? Fala pra mamãe, que amiguinho? Daí ele, não, mamãe, é o amiguinho, a professora ensinou, a professora deixa, na escola pode. As crianças dessas histórias têm apenas 3 anos de idade. São relatos fortes de mães inconformadas, que, segundo elas, começaram a notar comportamentos estranhos nos filhos. Quando eu passo pela porta do banheiro, o meu menino mais novo estava mostrando para o meu menino mais velho como que tinha que fazer com o pipi. E aí eu imediatamente dei um grito e falei, o que é isso, de onde que saiu isso, porque a gente não tem costume dessas coisas, a gente já tem uma TV paga justamente para ter programação infantil. E aí ele falou que era como a Pro fazia assim, mamãe. Até o momento, o Conselho Tutelar e o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crimes receberam 5 denúncias. Mães que acusam 3 professoras de um centro de educação infantil de Maringá de abusarem sexualmente e também agredirem física e psicologicamente os filhos delas. O primeiro caso teria acontecido em maio deste ano. As denunciantes primeiro procuraram a direção da escola. Eu cheguei a ir ao CMEI, falei com as professoras diretamente e as professoras sempre falavam que não era no horário delas e que não via esse comportamento, mas que poderia ser uma brincadeira inocente de criança. E eu falei que não, que isso não era brincadeira inocente de criança, que não poderia acontecer, já que criança tem várias formas de brincar. E aí conversei com as coordenadoras e aí as coordenadoras disseram que iam averiguar, que iam ficar em cima, que iam observar se estava tendo esse tipo de comportamento e ia também conversar com as professoras. Mas nesse ia nunca foi, nunca eu tive nenhum retorno. A servidora foi afastada da sala, porém em convívio com a criança ainda. Diversas vezes eu via ela no mesmo convívio que a criança também. Todas as crianças eram da mesma turma. O conselheiro tutelar explica que o centro de educação não agiu corretamente. A direção ela pode responder essa infração administrativa. O conselheiro vai informar o Ministério Público porque algumas mães acabaram sendo desmotivadas, sendo amedrontadas, né, de que isso não provasse, poderiam ser processadas. Mas assim, o papel da direção não é julgar o mérito. O papel da direção é colher as informações e encaminhar para as autoridades competentes. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, as professoras foram afastadas. As investigações continuam, mas as mães relatam que, enquanto isso, precisam lidar com a dor dos filhos e o sentimento de culpa. Foi muito dolorido para mim entrar dentro do carro e a minha filha falar para mim assim, mamãe, hoje eu não apanhei, eu até ajudei a Pro. Quer dizer, depois de uma denúncia minha, ela não apanhou mais. Só que depois voltou a apanhar. Passou a coisa, esfriou e ela voltou a relatar que ainda apanhava na mãozinha, que ainda levava chinelada na mãozinha. Ele pedia, por favor, não me leve para a escola. Ele acordava de madrugada desesperado, que ele não queria ir para a escola. E eu me culpo porque eu acreditei que era minha. Que é porque ele estava com ciúmes da irmã, que
que eu quero hoje é que isso acabe, não só no CMEI que meu filho frequenta, mas em todos os CMEIs, e que seja dada uma atenção maior para esse tipo de caso, sabe? É uma morosidade que angustia a gente, que deixa a gente com uma sensação de impunidade.